Boa noite a todas e todos e todes. É com muita alegria que a editora Cordelaria Castro está lançando a segunda edição da obra Propriedade Intelectual em Cordel, do nosso querido poeta João Ademar. Galera chegando por aqui. E hoje vamos estar falando sobre esse tema, né, que é tão necessário. E aí o querido João traz, né, em literatura de cordel. Gente, arrasta o aviãozinho aí para convidar a galera. Olha, o João já chegou por aqui. E aí, antes de convidar o João, fazer a abertura, né, que eu achei muito massa, essa abertura que o João fez, que ele diz bem assim: nobre área do direito, propriedade intelectual, cada vez mais importante para o progresso social, nos processos e nas técnicas, nas ciências e nas métricas, na proteção cultural. Apresento tal livreto justo sobre essa temática, aqui tentando abordar de uma forma bem enfática as histórias e os fatos, as normas e os dados da teoria e da prática. E aí, vem diretamente aqui para Petrolina. João! Chegou em Petrolina. Olá, minha querida! Olá! Tudo em paz? Quanta alegria! Tudo tranquilo, melhor agora, nessa lindeza. Deixa eu me ajustar aqui para tirar os reflexos. Que coisa boa falar contigo! Igualmente! E coisa linda, a gente está lançando nessa segunda edição Propriedade Intelectual em Cordel. E aí eu queria que você se apresentasse aí para a galera conhecer e saber quem é o João Ademar. Ô, minha querida, muito obrigado. Cara, eu sou, antes de tudo, um apaixonado pela propriedade intelectual, pelo tema. Sou professor aqui na Unifacis, eu estou falando da minha instituição, desde 2004. E leciono propriedade intelectual especificadamente, acho que desde 2007, 2008, já se vão quase 15 anos de propriedade intelectual. Tenho uma formação maluca, eu venho do direito, passei pelo desenho industrial, passei pela computação, passei pela pedagogia. E é engraçado, todas as temáticas voltadas, em todos os momentos, em todos os insights voltados para a propriedade. Eu acho que talvez isso que sempre tenha me encantado, querida, para essa inquietude da própria formação. No final das contas, é tudo muito divergente, aparentemente, mas que converge naquilo que acho que mais aproxima a gente da própria divindade, que é a capacidade de criar. Acho que nada mais humano do que criar. Verdade. E a propriedade intelectual é a área que cuida disso. Então, assim, no final das contas, acaba sendo um espaço também de um momento de vida, de olhar para trás, né? Tudo que foi visto, tudo que foi vivido. Um momento de olhar assim, cara, como a propriedade intelectual me deu coisas, me deu alegrias e como eu sou apaixonado por ela. Eu acho que no resumo é isso. Um professor apaixonado por uma área e que fez ou tentou fazer da poesia uma declaração, talvez, de amor por ela. E aí, já pegando a deixa da tua fala, queria que você falasse pra gente o que te inspirou a fazer, né, essa lindeza aqui desse cordel.
né? E o que te motivou a tratar desse tema tão necessário, né? E por que explicar esse tema no gênero de literatura de cordel? Só pontuando para a galera aí também entender, esse cordel ele foi feito no ano de 2007. Então, 15 anos atrás, né? E depois, agora, né, recentemente, a gente faz a segunda edição dessa obra, né, que é uma obra atemporal, né? Em qualquer momento que ela for lançada, né, ela será bem recebida, porque a gente precisa entender sobre essa obra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. E claro, deixar aí pra galera 2 estrofes, pra galera ficar com aquela gostinho de quero mais. Faço sim, faço sim. Eu acho que é uma espécie de limiar. Primeiramente, assim, eu acabei tão animado e tão entusiasmado com o teu chamado que eu não dei as boas noites para quem está assistindo a gente. Essa live também está sendo feita pelo perfil do Educação Unifacisa, que é um espaço em que a gente já vem fazendo lives todas as segundas. E eu brinquei que dessa vez a caça virou caçador, ou o contrário, né? O entrevistado virou entrevistador. Eu sempre sou acostumado a estar perguntando e hoje eu estou ansioso por responder. Então, boa noite de coração a quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, enfim, essa sincronicidade que o mundo virtual traz é massa, viu? Isso é massa. Cara, assim, eu acho que no começo a ideia foi meio como eu falei, foi como se fosse uma declaração de amor mesmo. Lá atrás, né? Lá em 2007. E, assim, eu sou entusiasta da área, já tenho minhas produções na área, sou professor, e eu pensava, cara, eu vou fazer um jeito diferente de abordar o tema. E por que não o cordel como nordestino, como quase paraibano, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, mas vim para Paraíba com 2 aninhos. Então eu sou paraibano de qualquer forma, no coração. E independente da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, estamos aqui vizinhos, Pernambuco vizinho, Petrolina, Campina Grande e Santa Cruz, Rio Grande do Norte, estão dentro de uma mesma vibração, que é a minha cidade natal, Santa Cruz. Então, a primeira foi assim. A primeira foi realmente nessa vibe de eu quero fazer uma coisa diferente, eu sou apaixonado e acho que da mesma forma que os apaixonados escrevem cartas ou poemas para os amores, foi uma forma também de fazer isso. Agora foi um pouco diferente. E é interessante, eu fiz essa reflexão, uma pergunta que me fizeram, uma matériazinha que a televisão fez comigo sobre o cordel, fizeram uma pergunta muito parecida com essa tua. E eu respondi meio que de supapo, mas depois eu fiquei refletindo. E eu já vou conseguir te responder a partir do supapo e a partir da reflexão. Acho que no fundo, acho que essa segunda situação, a de 2021, o relançamento do cordelzinho, ele ultrapassa a conotação da paixão de 15 anos atrás, mas ele passa a trazer consigo algo que hoje a gente vive dentro da educação de uma forma como sendo uma obrigação. Apesar das outras formações, eu sou professor de carreira, quer dizer, toda a minha construção de vida profissional foi dentro do ensino. E eu sei, por experiência e por academia, a necessidade que nós professores temos de nos ressignificar no ponto de vista das metodologias, de uma maneira geral. E existe uma pecha de que metodologias ativas e perspectivas disruptivas, elas precisam passar necessariamente por um viés tecnológico. Não é. Hoje eu estou aqui no espaço, eu estou fazendo essa live contigo, aqui no espaço da Unifacisa, que a gente chama de Nova Lab. Trouxe até a plaquinha do Inova Lab para compor aqui o meu espaço, que é um espaço que pensa em inovação. E é interessante, pensar em inovação não é pensar em bits e bytes. Pensar em inovação é pensar em fazer diferente, para além de quaisquer outras coisas.
E quando a gente fala que o ensino precisa ser ressignificado, quando a gente fala que os processos de passagens de conhecimento precisam ser ressignificados, o cordel passa a ter um sentido novo. Ele não era apenas a paixão de 15 anos atrás. Ele passa a ser agora um instrumento de divisão do conhecimento, de propagação de um conhecimento jurídico, nesse caso específico, técnico-jurídico, mas que, de alguma forma, atemporalmente, passa a ser ressignificado pelas formas diferentes como a gente apreende, mais do que aprende o conhecimento. Assim, a gente passa a viver a necessidade de ver pautas acadêmicas e pautas nos métodos de ensino-aprendizado diferenciados. Então, cara, tu já imagina que massa chegar na sala de aula, dando aula de propriedade intelectual, e, como você mesmo pediu, fazer um trechinho, e eu, de repente, estou lá no meio de uma aula e eu preciso falar, sei lá, de direitos autorais, e eu chego dessa forma. Eu chego para os meninos e digo, para a ciência do direito, ela vem representar toda aquela proteção para o que o homem fez criar, o aspecto de cultura, das técnicas de feitura, as marcas a registrar. É talvez muito mais doce do que eu venho a dizer. Olha, a propriedade intelectual abrange tudo. Abrange das técnicas, as marcas. Abrange da literatura, a indústria. Então, é dizer, mas é dizer sem aquele componente sisudo de quem apenas reproduz. É reproduzir, porque conhecimento é reproduzível, né? Mas é reproduzir também com sentimento, com afeto, com paixão. Hoje eu vejo de uma forma diferente. É como se antes eu tivesse feito para ela, a musa, minha musa, propriedade intelectual. E hoje eu não faço, eu não refiz para ela, eu refiz para os meus alunos, eu refiz para a minha disciplina, eu refiz para mim mesmo, eu fiz para o contexto. Muda, interessante, esses 15 anos de vida, de experiência e de absurda mudança na forma como nós, professores, tivemos que nos adaptar, fez também com que esse sentido fosse modificado. Verdade. E aí, já pegando também essa deixa da tua fala, né, que é muito importante estar trabalhando o cordel como uma ferramenta em sala de aula, né, algo transformador mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa aqui que sou apaixonada, né, por cordel. Aqui teve uma vez que eu estava lendo os cordéis, aí eu deixo no quarto, deixo alguns lentes no quarto, um na sala, aí venho para a cordelaria e deixo uns, né? Aí minha esposa às vezes diz, hoje todo canto nessa casa tem cordel, a casa do cordel. Maravilha. Porque é uma forma de a gente também aprender, né? Uma forma mais, como você mesmo falou, uma forma mais suave, né? É algo mais gostoso de ler e a gente entende do mesmo jeito o assunto, que tem uma técnica, as normas a gente pode trazer sim numa forma de cordel. E aí eu queria que você explicasse pra gente o que é, né? Você falou aí um pouco sobre isso, mas o que é a propriedade intelectual? Qual a proteção ela faz, né? E aí vem, né, para o inventor, o autor, a autora, pintor, a pintora, o escultor, a escultora, né? Nossa área, o cordelista, a cordelista, né? O poeta, a poeta ou a poetisa, assim como nós queremos ser chamadas, o xilógrafo, a xilógrafa, a ilustradora, o ilustrador, enfim, o criador, né? Quem cria essa propriedade intelectual, ela tem essa proteção. Explica pra gente como é esse sistema. Tentar passar um pouco dessa paixão que eu falei. Esses vários exemplos são exemplos de pessoas ou de entes que o direito identifica como criadores, que são os sujeitos efetivamente capazes de gerar, desculpa a redundância, criação. Criadores, criação. A relação da propriedade intelectual, ela se inicia nessa dialética. As coisas, os bens culturais, eles são efetivamente objeto de criação.
É por isso que eu não protejo, por exemplo, os ditos entes naturais, os objetos naturais. Eu não posso ser dono da água. Mas é engraçado, mas eu posso colocar uma água dentro de um recipiente, colocar uma marca, higienizar, né, tratar e vender água. Você está vendendo água? Mas a água não é natural, mas tem todo um processo de criação para que ela viesse a ser engarrafada. Toda intervenção humana, seja ela pura, seja ela aplicada, ela passa por um ente do direito que a gente chama de propriedade intelectual. E o nome propriedade não está à toa, não. A gente chama propriedade porque, de fato, a gente tem uma relação de ter. Então, assim, inclusive sentimental, diga, é o meu cordel, é o meu aparelho, é a minha máquina. Tudo bem que máquinas, aparelhos, essa relação acaba sendo diminuída por uma coisa que a gente chama lá no direito de natureza jurídica real. Não se vê o aspecto personalismo vinculado. Mas, independente dessas, digamos, especificidades, todas as criações acabam tendo essa relação. Sobretudo, aquelas que são ditas de uma das áreas específicas da propriedade intelectual, que são os direitos autorais. Então, eu vou ter uma propriedade, que é a propriedade de algo que não é palpável. Ah, João, mas é palpável. Eu estou tocando no seu cordel. Não. Você está tocando num exemplar do cordel. Assim como quando a gente estava escutando a música no iniciozinho, a gente estava ouvindo uma execução da música. Ela continua sendo intelectual, ela continua sendo imaterial, posto que ela ultrapassa a condição de estar nisso que a gente chama de corpus mecânico, que é o espaço em que ela se apensa. Aqui é apenas uma representação da criação. A criação, ela é para o mundo. Eu fiquei arrepiado vendo tu lendo. Eu nunca ouvi ninguém lendo o meu cordel. Foi uma emoção maravilhosa no começozinho, antes de eu entrar, e tu estava fazendo a apresentação, e eu ainda bem que eu não estou dentro ainda, para não ver minha cara de bobo. E ao mesmo tempo que eu fiquei bobo vendo alguém lendo, o jeito que você leu, diferente do jeito que eu leio. E a gente diz, meu Deus do céu, isso é a prova inequívoca que ainda que nós sejamos pais e mães da criação, a criação não é necessariamente para a gente. O corpo não é esse corpo. Ele é apenas uma representação, ela tem vida, ela ganha espaços, ela vai para o mundo. E o mundo faz o que quiser com ela. Então, assim, é uma relação de apego e, ao mesmo tempo, de doação. É louco, né? Eu vou trazer isso daqui que eu já bati 2 vezes. É uma relação de... É uma relação de apego e, ao mesmo tempo, de doação. Né? Você é pai, mas, ao mesmo tempo, você cria para o mundo. E pensar em obra como uma resposta da propriedade intelectual é pensar que nós somos, sim, proprietários, essa é a máxima, mas a propriedade ela não é só feita para a gente. Existe uma coisa que a gente chama função social da propriedade. E é interessante que a gente fala tanto de função social da propriedade quando a gente pensa nos elementos materiais, né? A função social do terreno improdutivo, do latifúndio. Enfim, a gente sempre pensa nas coisas, né? Da desapropriação para fins de expansão imobiliária, de reforma agrária. E a gente esquece que isso também é propriedade. O negócio é tão bonito que a obra precisa ser percebida. Existem preceitos jurídicos, inclusive exigem, aspas, que exista o deleite das obras. Salvaguarda, obviamente, determinados deleites do autor. Mas, enfim, voltando às minhas divagações. Quando a gente pensa no poeta, quando a gente pensa na poesia, na xilogravura, quando a gente pensa no cordel, a gente pensa em exemplos de obras. E isso é a coisa mais legal quando se trata especificamente dessa área, desse recorte, que é o direito autoral, que é um recorte que não tem uma lista fechada. Ele simplesmente diz que são criações, as expressões corporificadas.
É um textozinho meio feio. Criações do Espírito expressas por qualquer meio, fixado em qualquer suporte, tangível ou intangível, atual ou futuro. Esse textozinho feio significa, é sempre obra de uma pessoa física suportada dentro de um corpo, dentro do corpus mecânico. E qualquer uma, a gente citou várias, você citou várias, mas qualquer uma nova que venha a ser vista como uma expressão da ideia vai ser autoral também. Ou seja, uma das coisas mais massa de lidar com direitos autorais é a capacidade de enxergar a infinitude da capacidade de criação humana. Velho, isso é bonito demais. Porque assim, o ser humano está o tempo todo se inventando, se criando, a gente não para de idealizar, de criar, de fazer, de expandir nós mesmos, né? E toda e qualquer expansão nova que venha a acontecer, ela vai ser uma expansão protegida ou apta à proteção pelo direito. E é exatamente esse direito que recai a propriedade intelectual. Então, cara, não tem nada que a gente não esteja agora vendo, que a gente não esteja tocando, que a gente não esteja usando, que não tenha sido criação humana. A gente está usando um software que um ser humano criou, tem um livro, livros que alguém escreveu atrás de ti, a partir de uma mesa que alguém fez, sentado numa cadeira que alguém fez. Nós somos, efetivamente, a resposta inequívoca de tudo. O ser humano cria tudo. Nós somos e usamos e percebemos diuturnamente, em todas as ocasiões, criações. Aí você imagina, quem que protege tudo isso? Exatamente a propriedade intelectual. Verdade. E aí, Yolanda, ela colocou bem aqui, ó, apropriação cultural também. A apropriação cultural ela é vista como um adendo, não necessariamente proprietário. Vem dentro de alguns contextos novos ou conceituações mais contemporâneas que enumeram ou enunciam o que a gente chama de usufruto intelectual. É por isso que existe sempre um embate entre os ritos tradicionais, né, a cultura como um todo, e a eventual proteção dela. Isso, de certa forma, já é muito claro naquilo que é a nossa própria essência. Então, por exemplo, eu tive uma ideia de criar um cordel sobre propriedade intelectual. Beleza, qualquer um pode criar um cordel sobre propriedade intelectual. Ou seja, a essência de criar um texto poético sobre um tema não vai proteger, não vai privar quaisquer outros e me proteger exclusivamente dessa condição. Yolanda, o que eu geralmente chamo de sala de aula, a diferença entre o texto e o contexto. O direito não protege contextos. Os ritos, as culturas, o folclore, os costumes, os conhecimentos tradicionais estão dentro dos contextos. Mas se eu apreendo determinados elementos e crio uma obra a partir deles, eu não protejo o contexto, mas a obra derivada deles. Então, eu posso fazer uma coreografia, eu posso fazer um coco, e eu vou ter a obra coreográfica. Com aqueles passos. Mas eu não vou proteger o coco. Eu vou ter o cordel, eu vou ter a proteção específica daquela estrutura textual. Mas não o fazer cordel. Isso também é uma forma de preservar a cultura, né? Se a gente para pensar. Eu protejo os elementos específicos de per si, mas sem a proteção nem a inibição de que essa estrutura cultural venha a ser, de certa forma, reportada, repensada, reeditada, recontextualizada, remixada, por aí adiante. A gente é antropofagia pura. Nada surge do vácuo. A gente é o que nós bebemos, nós comemos. A gente é o resultado dos cordéis que a gente leu, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu, das pessoas legais com que a gente conversou. Então, no final das contas, é um grande mashup, né? A gente está jogando fora tudo aquilo que os nossos antepassados, culturalmente falando, nos deram.
E o direito é muito cauteloso nisso. Ele não protege essa essência, ele protege só o elemento finalístico. Muito massa, é importante isso que você falou, que aí, inclusive, né, a gente falando agora sobre o que é propriedade intelectual, tem uma parte do cordel que eu acho super interessante, que você fala sobre o plágio, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente, e a Kelmara, ela colocou bem aqui, ó, com a internet tem acontecido muito a apropriação de imagens, né? Imagens, cordéis, dizendo que é sua e não é, né? Fazendo essa reprodução. E eu queria que você explicasse pra gente. O plágio, ele vai estar exatamente naquela dicotomia que eu falei, entre contexto e texto. O plágio vai estar exatamente no texto. Então, eu não posso, ninguém pode ser privado, por exemplo, falar de amor. Mas eu serei privado a narrar o amor tal qual fulano de tal narrou. O que eu quero dizer com isso? Eu posso redizer tudo o que foi dito. Mas a cada reedição ou redicção, ela vai ter que ser feita com base na minha essência individual. O contexto em si, ele não é, digamos, apreendido. Eu vou dizer duas frasezinhas. Vou dizer dois trechos de música. Eu sem você, sou só desamor. Olha eu cantando, ó, que horrível. Eu sem você, sou só desamor. Um barco sem mar. Um campo sem flor. Não é? E aí tem outra música que diz assim: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. João, tu é maluco, João. Tu misturou Vinícius com Claudinho Bochecha. Misturei. Qual é a essência? A essência é que duas pessoas, elas são tão simbioticamente vinculadas que elas são como campo sem flor, ao mesmo tempo que são como piu-piu sem frajola. Eu posso dizer que o avião sem asa, a fogueira sem brasa, o piu-piu sem frajola, o futebol sem bola é um plágio do eu sem você, sou só desamor, o campo sem mar, um barco sem mar, um campo sem flor? Não! O contexto é o mesmo, mas o texto é diferente. Então, a primeira situação a ser ponderada nessa arguição do plágio é, efetivamente, existe a cópia do texto, da essência textual? Não. Mas existe a cópia da ideia. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, não fiquem com a raiva de mim, não. Não se protege ideia. Tá aí o meu menininho. Não se protege ideias. Talvez uma das coisas mais difíceis que se precisa ter para imaginar essa lógica é exatamente a capacidade de a gente ter que entender que ela é protegida independente de quaisquer outros atributos, mesmo que sejam, digamos, aproximados do anterior. Tem até um trecho que eu falo disso. Deixa eu ver se eu lembro. Começando então agora pela área autoral, protegendo ciência e arte, poesia e musical, não precisa nem ter mérito, com ou sem valor de crédito, basta ser original. Não existe mérito para o direito autoral, basta ser original. Você comparar piu-piu com frajola pode ser extremamente menos requintado do que comparar um barco sem mar, um campo sem flor. Mas o direito autoral não está julgando isso. Ele não quer saber se é melhor, se é pior, se tem mérito ou não. Ele quer saber se é original. Único e exclusivamente. Por isso que eu disse, com ou sem valor de crédito. Ah, mas existe plágio, João. Você vai dizer que não existe? Existe. O plágio ele vai ser caracterizado efetivamente quando existe a cópia da essência. E aí você pode perguntar, e o que eu faço a partir de então? Cara, plágio, antes de qualquer coisa, é um crime. Está lá, no artigo 184 do Código Penal.
Eu sou muito, digamos, defensor das perspectivas, digamos, alternativas, da resolução alternativa dos conflitos, dos chamados métodos alternativos de resolução de conflitos. O plágio é crime e cabe uma ação criminal contra ele. Mas é uma ação privada. Ou seja, só o autor pode ir lá e tentar contra isso. Bem, não existe plágio culposo. Ninguém copia sem querer. Copiar é cópia. Mas existe, de certa forma, a possibilidade de se reverter essa situação, essa condição, a partir do momento que você olha pro plagiador e diz, cara, vamos resolver isso? Meu conselho é em tentar entender as razões pelas quais a referência não aconteceu, porque o plágio, efetivamente, é subtração do nome do autor. Ou seja, todo qualquer uso sem dizer o nome do autor. É subtração do nome do autor. Ah, cara, eu não coloquei porque eu não sabia quem era o autor. Chegou a mim, não interessa. É plágio. Posso reverter de uma forma não a não judicializar? Posso. Não consegue? Camarada não abre mão, camarada está ali intransigente, bate o pé e diz que foi ele que fez, sem sabidamente, sem... Aí não tem jeito. Aí, minha querida, é BO e é ação criminal. O Brasil não é tão forte nisso, não. Nós, infelizmente, nós abraçamos a indústria cultural de uma forma muito, muito vil. Para você ter uma ideia, a contrafação, que é a violação do direito patrimonial, só para fazer uma diferença rápida. O plágio é quando eu, por exemplo, uso o cordel de João dizendo que é meu. Então, eu tiro o nome de João e digo, o cordel é meu. Eu estou atingindo a moral do autor, o chamado direito moral. A contrafação atinge o componente patrimonial. É alguém que, por exemplo, faz cópias do cordel e vende sem repassar a grana para João, por exemplo. Está entendendo? Para você ter uma ideia, isso é muito menor do que o plágio. A grande maioria dos autores quer que seja copiado mesmo. Me copie. Eu mesmo sou assim. Me copie. Eu quero que me vejam. E muitos pensam assim. Mas o direito brasileiro ele não pensa assim. O direito pensa em proteger o atravessador. A indústria, o mainstream. Então isso é muito triste até de eu lhe dizer. Voltando para a Yolanda, e meio para tentar já começar a fechar esse contexto. No Brasil, na legislação brasileira, a contrafação, que é o dano patrimonial, ele chega a ser, ele é mais grave do ponto de vista da dosimetria do ponto de vista da pena do que o plágio. Por incrível que pareça. O legislador brasileiro acha que se você copiar um livro sem pagar a editora, é mais grave você plagiar o autor. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, faz parte do lobby, da indústria, faz parte, enfim. Quem é que manda, no final das contas, na indústria cultural, são os grandes editores, são as grandes empresas de televisão, os grandes distribuidores de conteúdo audiovisual. Então, assim, ele está preocupado muito mais com um camarada que está fazendo um gato e está puxando a Globoplay de graça, do que um cara que está tendo o seu nome alterado ou subtraído e está se vendo alijado dos louros de ter sido criador. É uma pena, mas é assim. Verdade. Dá um alô aqui para a galera. Yolanda, Josi, Sueli Valeriano, Kelmara, estão aí nos ouvindo. E aí, você falando sobre um plágio, eu achei até interessante uma estrofe, né, que tá no teu cordel. Agora a gente vai inverter o negócio. Vou declamar aqui para ti. E tu fala bem assim: o referido registro para o autor é faculdade, mesmo sendo a melhor forma de provar a idealidade. Aquilo que foi gerado, concebido, idealizado, dando legitimidade.
Assim, para arrematar essa primeira explanação, vem citar um pouco agora algo sobre violação e o desrespeito às regras. O plágio é uma delas, a outra, confratação. Pois é, justamente a grande diferença. Uma vai cuidar dos elementos morais e a outra vai cuidar dos elementos patrimoniais. E eu digo com certa pena, vice, eu queria que a gente tivesse muito menos preocupação com a contrafação e muito mais preocupação com o plágio. Confesso a ti que é uma coisa que me gera um certo inconformismo, mas, é como eu disse, faz parte do mercado. A gente é cercado pela indústria cultural. Se a gente parar para imaginar os grandes conglomerados que lidam com propriedade intelectual, inclusive, eles só são o que são por força da propriedade intelectual. Então você pega a grande indústria do entretenimento, ela só é o que é por causa da API. Aí você vai de Globo a Disney, de Netflix a Sony. Se você pega a grande indústria da TI, ela só é o que é também por causa da propriedade intelectual. Aí você vai de Facebook a Twitter, né? Enfim, vai de Microsoft a Amazon. Se você pega a indústria química só é o que é por causa da propriedade intelectual. Então você vê o que a gente viveu recentemente em face dessa, de certa forma, esse contraditório quando, por exemplo, das liberações das patentes para as vacinas contra o Covid. Então, assim, a gente é, sim, imerso à grande indústria que bebe, nutre-se a partir dessa bebida e mantém-se com o poder por força da propriedade intelectual. Então, não seria estranho imaginar que os componentes monetários falassem mais alto do que os componentes pessoais. Verdade. E aí, pegando essa tua deixa, eu queria que você falasse pra gente, né? A gente tá... Daqui a pouco a gente chega o finalzinho de nossa live, também vai ter um espaço aí pra galera perguntar. Quais as providências que a pessoa que teve sua obra plagiada, ela deve tomar? Olha, munice de provas, as mais variadas. João, se a prova for digital, um print serve? Bem, vamos por parte. O bom é não ser print. O bom é ser uma coisa que a gente chama de ata notarial. Então, por exemplo, se eu identifico que no perfil de fulano de tal, ele está usando uma imagem minha. Vai no cartório, pode fazer o BO? Pode ser um BO. Se tu tiver num espaço, numa cidade, num local em que você consiga registrar esse BO com níveis de detalhe a não gerar, ao não suscitar a contraprova, a gente chama arguição da exatidão. O grande lance do direito, o direito é assim, minha gente, o direito é tese, é antítese e é síntese. Alguém diz alguma coisa, o outro vai dizer outra coisa, e o juiz, a justiça, vai fazer a síntese. A minha tese pode ser absolutamente verossímil, mas se eu não tenho os elementos probatórios suficientes, a minha antítese, aquele que for fazer a antítese, vai me desconstruir tudo a partir das provas. E a justiça que vai fazer a síntese, ela vai ter que olhar apenas para a prova. Porque eu posso estar mentindo, efetivamente, na minha tese. Então, a minha tese precisa ser, de certa forma, resguardada a partir de instrumentos de prova. O print vale? Em última hipótese, vale. Mas o print, ele tem a dificuldade de gerar aquilo que a gente diz, arguição da exatidão, ou da inexatidão, no caso específico. Ou seja, a outra parte pode dizer, por exemplo, que aquilo ali não é verdadeiro. A outra parte pode dizer que aquilo ali foi montado. A outra parte pode dizer que aquilo ali não condiz com a absoluta... o contexto geral foi tirado de contexto, etc. Se foi digital, minha recomendação é o que a gente chama de ata notarial. Vai no cartório e diz, eu quero que essa página aqui do Facebook, de arroba fulano de tal, você faça uma ata notarial, porque caso ela tire do ar,
caso ela modifique, eu tenho a prova de que aquilo ali naquela data existia. Se foi físico, se foi prova física, fica muito mais fácil. É só você manter consigo a prova física. Só que a gente sabe hoje, né, que hoje é tudo muito mais virtualizado do que físico. Então, assim, é muito mais comum você ver, por exemplo, situações de plágio, vamos pegar o caso do plágio textual, do plágio acadêmico. É muito mais fácil, por exemplo, você ver situações de plágio em artigos, em ensaios, enfim, em blogs, em redes sociais, e isso é tudo virtual. Então, a dica é prova. Acima de tudo, prova. Primeira coisa, muna-se de prova. Segunda coisa, aquilo que eu já falei, mais ou menos parecido com o que eu já falei. Tenta-se, de certa forma, um acordo. Diz, você vacilou dessa forma, para evitar um ajuizamento de um processo contra você, eu solicito a retirada do conteúdo. Tenta. Não conseguiu, aí não tem jeito. É judicializar. É advogado e vamos tentar reparar isso. Pode ser só na esfera criminal, mas pode, e eu vou ousar dizer, deve ser também na esfera civil. Ou seja, além de um processo criminal, o sujeito há de responder, sim, por danos morais e, dependendo do caso, danos patrimoniais. E aí o processo, enfim, é processo como quaisquer outros. Vai seguir os ritos, os ritos como quaisquer outros elementos processuais. O que vai levar, inclusive, tempo. Por isso que, às vezes, a tentativa de um consenso anterior acaba sendo mais eficaz em várias situações. Massa. E aí, para complementar essa tua fala, eu queria que você declamasse aí 2 estrofes para a galera que está nos assistindo aí, prestigiar nesse lindo cordel. Deixa eu ver uma partezinha que eu... intelectual em cordel. Vou falar da segunda área, um pouquinho. A primeira área que a gente conversou mais hoje é a área dos direitos autorais. Mas a gente tem uma segunda área, que é a área da propriedade industrial, que vai cuidar das questões mais técnicas. Essa segunda área é a mais controvertida. A figura do autor fica substituída por um tal de titular que até mesmo sem criar é o dono da aludida. Talvez seja a coisa mais estranha que a gente tem na propriedade industrial. Porque no direito autoral, a gente tem o autor o tempo todo com a gente. Eu sei quem criou o livro, eu sei quem criou o texto, eu sei quem escreveu o poema, eu sei quem compôs a música. Na propriedade industrial, não. Eu não sei quem desenhou esse porta-retrato. Eu não sei quem desenhou essa cadeira. Eu não sei quem desenhou esse telefone. E para o direito, isso não importa. A figura do autor fica substituída por um tal de titular que até mesmo sem criar é o dono da aludida. No final das contas, a titularidade acaba ficando na mão das empresas. Então, na verdade, eu estou falando de uma empresa de telefone. Eu estou falando de uma empresa de imóveis. Eu estou falando de uma empresa de porta-retrato. Ou seja, essa segunda área, de certa forma, ela ultrapassa as questões pessoais reais, deixa as questões pessoais um pouquinho de lado e segue para as questões meramente patrimoniais. Isso acontece porque, diferente do autoral, as criações para a indústria são de direito real. Proteger a criação e não quem teve a ação é regra fundamental. Ou seja, eu não estou para proteger o cara. Eu estou para proteger a coisa. Eu protejo o produto e não o sujeito que cria. De certa forma, gera uma segunda área, eu diria, menos romântica. A área dos direitos autorais, que é a que eu mais gosto, ela é muito mais passional, porque ela tem sempre a figura do autor, né? A área das marcas, das patentes, do desenho industrial, é a área menos
menos romântica por ser absolutamente funcional. Basicamente nesse sentido. Propriedade industrial é assim também chamada, do mesmo jeito que a outra pode ser classificada, como na lei consista, protegida por registro ou ser então patenteada. Então eu tenho as patentes, eu tenho as coisas cruas e que também são essenciais. É como eu falei, a gente está aqui, eu estou com um ring light que alguém fez, com um celular que alguém fez, uma mesa que alguém fez, numa cadeira que alguém fez. Ou seja, a gente precisa também das coisas, né? E aí a gente enxerga essas coisas de uma forma diferente para o direito do qual a gente enxerga a poesia, a literatura de uma maneira geral, a música, a coreografia, enfim, as artes de uma maneira geral. Que massa! Gente, tendo esse complemento da fala de João, fiquem à vontade para vocês fazerem alguma pergunta para ele vai estar respondendo. E aí eu vou estar lendo os comentários. A Sueli Valeriano colocou, ó. Sueli é uma cordelista da Bahia. Ela disse assim, que live extraordinária e muito necessária para nos alertar. Que a Mara botou, muito necessário informar-se sobre esse assunto. Parabéns pelo cordel. Obrigado, minhas queridas. Obrigado de coração. É uma das coisas mais massa quando a gente vê essa mudança. A gente pode nem chamar de recente, né? Esses processos de virtualização vêm dos meados dos anos 90, mas, cara, 2019, 2020, ele deu um salto absurdamente gigante no processo de aproximação digital. A gente é virtual, mas a gente está cada vez mais junto. Parece louco a gente pensar assim, né? Quer dizer, estamos distantes sem sermos sós, sem estarmos a sós. E, cara, quando é que eu ia te conhecer? Quando é que eu ia ouvir essa mensagem das meninas? Enfim, então, de repente, é muito massa. Tá aqui, tá em Petrolina ao mesmo tempo. Obrigado, gente, de coração. E aí, já comecei a seguir o convidado. Eita, coisa boa, Sueli. E aí, antes de você falar, né, antes do pessoal colocar alguma pergunta aí, pode ficar à vontade para estar perguntando. E antes também de saber como adquirir essa obra, você falou aí num ponto que é bem interessante, né? Nesse mundo virtual, a gente não está mais só, a gente acaba estando junto ao mesmo tempo, né? E eu criei um mote, Tenho na Memória Registro da Humanidade, que veio justamente esse momento, né? Eu passei praticamente, eu acho que mais de 6 meses sem sair de casa, né? E me inventar em 4 paredes, né? Que foi algo tenso, né? Para todos nós, algo muito tenso. E nós, artistas que estamos acostumados a estar em palco, a estar onde o povo está, é algo bem dolorido, né? Ter que vivenciar outra forma de realidade. Que aí eu disse bem assim, fui voltando ao passado e vendo os meus braços, lembrei dos abraços, o coração apressado, o corpo tá cansado, carregado de saudade, tendo a reciprocidade. Situação é notória, tenho na memória registro da humanidade, a correnteza do rio, imagem na mente pensar, lembrança presa no ar, escuto aquele assobio que me deixa por um fio. Tenho a efetividade, casa é cumplicidade dessa nova trajetória. Tenho na memória registro da humanidade. Fazendo encenação, saudade ganha a cena, coração então acena, pedindo libertação, corpo tem memorização, fala com assertividade, verso de cordialidade, olhar da dedicatória. Tenho na memória registro da humanidade. São em 4 paredes que vou fazendo mudança. Minha mente avança no balançar das redes.
Vi diversos tons verdes, ando com sororidade, sentimento de verdade, traçando a história. Tenho na memória registro da humanidade. Que coisa linda! Cara, que fase, que coisa, e ao mesmo tempo que lição. Eu fiquei um ano e 2 meses praticamente sem sair de casa. Eu não devo ter saído nesse um ano e pouco, 2, 3, 4 vezes de casa. E a gente olha para si, acho que na mesma intensidade que a gente olhou para o mundo. Mas a gente às vezes começa a imaginar o quão foi necessário também olhar para si. Eu acho que as 4 paredes, de certa forma, foram boas conselheiras para as ressignificações de valores, de certa forma, para que a gente pudesse sepultar determinadas ansiedades, para que a gente... Eu fico muito agoniado ao falar desse processo todo, porque foi um processo trágico. A gente viveu um desgoverno extremo, que levou a gente a quase 600 mil mortes, sem falar nas milhares no mundo afora, sem falar no agravamento das diferenças humanas mesmo, entre os que podiam e os que ainda sequer iniciaram o processo de imunização nesse mundo maluco que a gente vive, estranho e injusto. Então, falar de coisas que possam ser vistas como boas, entre aspas, às vezes me incomoda. Mas eu vou dizer para ti, se é possível tirar uma lição de tudo isso, é possível tirar a lição da ressignificação. As paredes foram boas conselheiras para muitos de nós. Eu imagino que foi para ti, foi para mim, e, enfim, a gente, de certa forma, aqueles que se deram, digamos, o direito de, em meio à tragédia, pincelar o renascimento das práticas, o renascimento das crenças, o renascimento dos ofícios, o renascimento da arte, né? Quem de alguma forma conseguiu revivificar-se nisso tudo, tirou uma lição. Assim, eu acho que quem for escrever a história daqui a 30, 40 anos, vai ter muita coisa ruim para falar, vai falar de negacionismo, vai falar de corrupção, vai falar de absurdos, mas vai falar também de um momento em que o ser humano aprendeu a, talvez, quem sabe, ser menos exigente consigo mesmo. Esse um ano e tanto que eu fiquei em casa, eu tive a grande sorte de continuar dando aula em casa. Quer dizer, num mundo em que pessoas perderam vidas, mas outras perderam empregos, outras perderam renda, outras perderam sonhos, outras perderam oportunidades. Deus, Papai do Céu, me presenteou com a continuidade e sem perdas. E esse processo de continuidade, de certa forma, me ajudou a me segurar. Mas não adiantava só me segurar, acho que todo mundo precisava se ressignificar. Faz parte da necessidade humana se ressignificar. O status quo é uma porcaria. Ninguém aguenta viver na mesma coisa, não. A gente precisa se ressignificar. Eu sou cada vez mais radical o status quo. O status quo inibe criatividade, o status quo inibe possibilidades, inibe conhecer pessoas, inibe conhecer mundos, inibe se conhecer. E quem sabe, né, a gente não vai, nesse capítulo de 50, nesse livro daqui a 50 anos, a gente não consiga ter nem que seja um capítulozinho fininho das coisas boas que surgiram a partir de então. A gente tem que ver o copo cheio, né? O copo não é só meio vazio, o copo pode ser meio cheio mesmo. Cabe a gente um pouquinho tentar fazer isso, mesmo na tragédia. Verdade.
Gente, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Vê se tem alguém que teve alguma pergunta, né? Até agora não teve nenhuma. Mas se quiser fazer, fique à vontade, né? E aí eu gostaria que, para a galera adquirir essa obra, essa lindeza, né? A gente da Cordelaria Castro, né? Estamos muito felizes em poder, né, ter publicado essa obra do João Ademar. É uma honra, um assunto tão importante, uma obra tão linda, né, diante de tantas coisas que estavam acontecendo, mas muitas coisas, como ele acabou de falar, né, muitas coisas lindas também aconteceu, muitos momentos de a gente parar e olhar para a gente e dar continuidade aos nossos projetos, né? E aí o João deu continuidade a um dos projetos dele, né, trazendo de volta, tendo um novo significado, um novo olhar, e fique à vontade para falar, né, aí para o pessoal como eles podem estar adquirindo esse cordel lindo. E gostaria de saber também que você falasse um pouquinho, né, qual foi a sensação que você teve. A gente, dentro dessa área da tecnologia, né, a gente precisa se adaptar, né? E aí, a Cordelaria Castro, a gente, João em Campina Grande e a gente aqui em Petrolina, né? A gente fez o boneco, esse boneco foi em formato de PDF, no diálogo diário ali com ele. Foi. E eu queria que você falasse também um pouquinho dessa experiência, né, para a gente poder estar registrando aqui, né, e registrar esse momento, né, apesar de tanta tragédia que está acontecendo, mas também temos muitos momentos para ser falado, para ser comentado e para ser registrado. Com certeza. Eu vou dizer assim, foi uma das coisas mais massas que aconteceram nessa pandemia, assim, dentro desse processo de ressignificação, de novas possibilidades, de, como eu falei, de sepultamento a tantas tristezas. Foi conhecer vocês, foi ter a possibilidade de ressuscitar o cordel. Digamos assim, acho que a ordem foi meio que essa. Assim, às vezes eu sempre pensava em voltar com ele, mas ao mesmo tempo tinha outras coisas escritas, mas eu sempre já jogava mesmo nos meus canais. Mas esse não, esse especial eu queria voltar. E eu disse, não, vamos esperar. E quer dizer, ver a possibilidade de que eu acho que a coisa mais legal de tudo é ver ele sendo tratado com a delicadeza acadêmica, científica de uma editora. Então, assim, mas ainda mantendo todo o aspecto tradicional, cultural do folheto. Então, assim, eu acho que a grande contribuição que a Cordelaria está trazendo dar ao cordel o status de obra, com ISBN, com os registros oficiais, sem perder a essência. Ou seja, quem pega, ele está pegando um cordel. Ele está pegando um cordel da mesma forma que quaisquer outros cordéis, com a mesma percepção simbólica na letra, na textura, na cor. Então, assim, é massa você conseguir juntar, vocês duas, né, terem conseguido juntar a necessidade de perpetuidade, de perpetuação de gerar uma continuidade nesse aspecto cultural tão nosso e tão necessário, mas ao mesmo tempo dando a cara do profissionalismo, da edição oficial, da simbologia que essa edição gera, a partir do momento que ele de certa forma, inserido dentro de uma estrutura de registro, com ISBN, como eu falei, com tudo.
e com a chancela de uma edição, com o selo de uma editora. Então, assim, digamos, a junção de dois mundos, né? O mundo da produção com o mundo do reconhecimento dessa produção. Então, acho que isso é de uma riqueza absolutamente grande. Então, assim, o meu primeiro cordel, a primeira vez, o primeiro cordel, ele foi feito como quaisquer outros cordéis. Na independência da gráfica, na independência da revisão. Então, o que é, de certa forma, um pouco da essência. Mas é muito superior você se ver dentro de um contexto, sobretudo nós, professores, e eu vejo o cast de vocês, tem muitos professores, tem muitos acadêmicos que estão publicando. Quer dizer, eu vejo que parte das pessoas, elas são poetas, mas elas são poetas professores, são poetas pesquisadores, são poetas. Então, isso acaba sendo também muito importante para nós, do ponto de vista da formalização. Eu não tenho ainda uma ideia de como isso vai ser distribuído, assim, eu estou segurando ainda um pouco, porque eu queria estar junto, tá entendendo? Então, assim, eu ainda me inquieto muito de imaginar que eu vou colocar só no envelope e vou mandar. Claro, isso vai acontecer para situações, esse país é imenso, e para situações em que acontecer um pedido de fora. Mas eu estou meio que me segurando ainda um pouquinho, alguns meses, algumas semanas, talvez algum mês a mais, para eu poder ter pessoas junto de mim, para eu poder ter música ao redor, para eu poder ter bandeirolas ao redor, sabe? Então, assim, eu estou aqui sem máscara porque eu estou na universidade, mas dentro de um ambiente absolutamente isolado. Então, o nosso protocolo institucional me permite, em espaços como esse, de sala isolada, que eu esteja sem máscara. Mas eu sair daqui dessa porta, eu já tenho que colocar a máscara. E tem que colocar mesmo, não estou fazendo... Tem que colocar máscara, a gente precisa respeitar os protocolos científicos. Porque isso vai ter que acabar. Mas isso só vai acabar se a gente respeitar. Então, eu não sei até que ponto eu ainda me vejo fazendo, divulgando, passando adiante, ainda com máscara, ainda com essas amarras. Então, eu imagino ainda dar uma segurada. Mas as pessoas podem entrar em contato comigo, sim. Eu estou aqui na live eu estou utilizando o canal do Educação Unifacisa, mas eu tenho a minha página, é mais restrita, mas tenho o @JoãoAdemar. E eu acho que travou um pouquinho, travou não? Não, acho que tá não. normal aqui para mim. Esperei a tecnologia. Você continua o bicho girando aí. É os periquitos lá ali na cozinha. Que lindo. Eu disse, será que é que lindo. Então, o que acontece? Então, eu tenho pela Educação Facisa, tem um @JoãoAdemar, então eu estou em todos os lugares no @JoãoAdemar, e tenho os meus espaços, digamos, mais acadêmicos, que é o joaodemar.com.br, que é a página, minha página pessoal, joaodemar.com.br, inclusive está dita aqui, né? E, enfim, então, a partir de lá você consegue acessar o cordel. Ainda na primeira edição, depois eu vou fazer uma modificação para já colocar essa nova, com os créditos da nova, com a referência à editora. A pessoa não vai mais ler a primeira, vai ler a nova. A ideia é essa. Mas, enfim, aí a gente vai ver se bola algum jeito de após um primeiro lançamento, fazer um espaço para quem tiver interesse, a gente mandar no envelopezinho com um bilhetinho de agradecimento e meu coração, um pouquinho do meu coração junto.
Coisa linda. Então, vamos ler aqui os comentários. A Sueli Valeriano colocou: estamos mais conectados e, com isso, o cordel ganhou mais força nesta pandemia. Muitas revelações de cordelistas pelo Brasil, verdade. A Yolanda colocou: é muito importante. Quem está aqui? A professora Isabelle botou palmas. Um cheiro, querida. Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, João, quero te agradecer por esse momento, né, por proporcionar, por confiar, né, na Cordelaria Castro. A gente está muito feliz, né, uma obra incrível, né, e é nessa caminhada, né, que seguimos, né, uma continuidade. A gente não está nem iniciando nem terminando, a gente está continuando o que outros já continuaram, né? Antes deles, outros continuaram, então a gente está sempre em continuidade, né? E é muito importante, né, a gente estar continuando e deixando esse registro na nossa literatura de cordel, né? Gratidão mesmo, de todo o coração. Eu gostaria que demais. Você fizesse suas considerações finais. Minha querida, eu agradeço demais, demais, demais. Assim, vocês sempre foram de uma gentileza assim extrema, doces, proativas. Cara, eu só tenho a agradecer. Foi uma expectativa muito massa ver a boneca chegando e depois esperar o pacotinho, ver os mimos que vieram no pacotinho, o chaveirinho. Então, assim, é cativante, porque assim, não é só um texto, é como eu falei, o direito autoral ele é uma extensão da nossa personalidade. Quem escreve, quem pinta, quem compõe, quem coreógrafa, cara, ele estende um pouco de si. E perceber essa extensão sendo bem cuidada, sendo abraçada. É como se você entregasse um filho, segura aqui, para mim que eu vou ali. E você ter a certeza que a pessoa vai ninar. E eu me senti assim, eu senti que meu pequenininho foi ninado por vocês. E vocês ninaram muito bem ele. E eu estou muito feliz. Muito feliz com essa ninada. E eu só tenho a agradecer. Que, cara, que Deus abençoe a gente, que essa maluquice acabe, que as pessoas possam reconhecer efetivamente a importância de se cuidarem, para a gente largar essas máscaras o mais rápido possível, acreditando na ciência, acreditando acreditando mais, tendo a certeza de que todo esse falatório só venha nos prejudicar, mais do que já nos prejudicou. Mas, enfim, é isso. Obrigado de coração. Fica com Deus e quem nos assistiu, muito, muito obrigado. Obrigado à galera específica que entrou pelo arroba da Cordelaria. Obrigado aos colegas que entraram pela Educação de Facisa. E é isso, eu estou à disposição e podem me chamar e vamos trocar figurinhas. Maravilha. Gente, deixo aqui um cheiro no coração de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo e que vão estar assistindo a gente depois. Até a próxima. Tchau. Tchau.